A gente falando de guerras, de lutas, de tudo isso que o mundo tem passado. O que fala mais ao seu coração? Ao temor, o medo do que está acontecendo, né, do que está por vir. E ao mesmo tempo a gente sabe, né, da perseguição ao povo de Deus, de que já há essa questão da zombaria, de que futuramente o povo de Deus pode vir a não poder falar mais da palavra. Você teme por isso? Ou é algo que você está tão fortalecido no que Deus tem para o seu povo, que Ele tem a sua promessa, a promessa de que Ele está junto com o seu povo. Mas muitas vezes a gente teme por aqueles que ainda não conhecem a palavra, que muitas vezes são familiares, são amigos. Então, eu confesso que eu me sinto dividida. Do mesmo jeito que eu tenho uma confiança imensa no poder do Senhor, eu gostaria que todos tivessem. Então, a minha tristeza é pelos outros. Sim. É saudável essa tristeza e esse temor. O temor porque nós somos humanos. Nós somos humanos e nem sempre a gente está tão bem espiritualmente assim. Tem dia que a gente está bem confiante. Então Jesus pode voltar naquela hora. Se o diabo aparecer na sua frente, você mata o diabo, né? Forma de dizer, estou exagerando. Mas quer dizer que você está tão bem espiritualmente que você não teme nada. Mas quando baixa esse ápice, esse êxtase espiritual, aí vem a realidade. A realidade é que nós não temos o controle de nada. Eu temo pela próxima geração. Tá? Eu temo. Por quê? Porque essa geração, ela já recebeu a palavra. Recebeu sim. É uma geração que tem acesso à palavra. Eu temo pela geração que não terá acesso à palavra. Tá? E a Bíblia diz que até os escolhidos podem ser enganados. Então, temo sim pela próxima geração. Temo por nós no sentido de intimidação. Porém, os momentos que a igreja mais cresceu foi quando ela foi mais perseguida. Inclusive aqui no Brasil no século XX, nos anos 60 e 70. Foi o período que a igreja brasileira mais cresceu. Estatisticamente comprovado. Então, hoje a gente está aí ostentando os 40 milhões de evangélicos, né? Estamos beirando a metade do país. Porém, isso nada mais é do que uma colheita da plantação dos crentes que sofreram intolerância nos anos 60, nos anos 70, nos anos 50. Dos crentes que já eram criticados dentro da sociedade porque davam oferta dentro da igreja. Você nunca é criticado por gastar o seu salário num bar. Você nunca é criticado porque você gasta o seu dinheiro comprando 2 carteiras de cigarro por dia para sustentar um vício de uma droga lícita. Mas as pessoas te criticam porque você vai na igreja e voluntariamente você dá uma oferta ou um dízimo. É estranho. É estranho. Então, hoje nós vivemos uma colheita daquela galera, vou falar galera, né? Daquela galera de pregador. Entendeu? Que dava cara para bater lá nos anos 60, 70, 50, quando Billy Graham veio para o Brasil, no Maracanã, tá? E 3 meses antes veio uma equipe de intercessão. E Billy Graham estava com a rainha da Inglaterra, Billy Graham estava com os presidentes americanos, Billy Graham orava pelas pessoas e era altamente criticado. Só é você olhar a biografia do Billy Graham. Então, assim, eu temo pela confusão que a má informação está trazendo na mente da geração que está chegando agora. Tá? É uma geração que não tem o senso de exclusividade. Então, eu sou desse lado. Eu estou defendendo Jesus e é desse jeito que eu defendo. Quando eu digo defender Jesus, não é a pessoa de Jesus, porque Deus não precisa ser defendido, mas a mensagem do Evangelho. Jesus pregava porque tinha liberdade de pregar.
João Batista pregava porque tinha liberdade para pregar. Tanto é que foi decapitado. E quem decapitou? O governo. O governo decapitou João Batista. Foi Herodes. Quem mataram os pais da igreja? Foi o governo que matou os pais da igreja, né, nos primeiros anos da igreja. Então eu temo pela ignorância do povo, sim, da nova geração, que não se sente mais exclusiva do Senhor. Então, quando eu sou exclusiva, é isso mesmo. E outro, nosso papel, Karina, é pregar. Durante muitos anos, eu organizei um evento em Maceió que a gente pregava e orava de joelhos, era o Maceió de joelhos. Uma multidão se ajoelhava para orar. Na praça, a gente se ajoelhava e orava pela saúde, pela educação, pelos professores, pelos pais, pelos viciados, por tudo. Nós orávamos, né? E pregávamos também. Uma vez eu cheguei, fiquei frustrada porque eu queria tanta gente aceitasse Jesus e as pessoas não aceitaram Jesus na quantidade que eu tinha expectativa. E um pastor, teólogo, professor também, disse assim para mim: Sara, nem sempre a gente prega para salvar. Às vezes a gente prega para condenar. Isso é forte, mas entenda. Não é condenar condenando. É que quem está ouvindo a pregação está tendo o direito de ouvir, e quando ele escolhe que não vai querer, ele está se condenando. Sim. Sim. É exatamente isso. Então, como o apóstolo disse, como ouvirão se não houver quem? Pregue. Então, quando você prega a palavra, quando você ora por um parente seu, você fez a sua parte. Ele vai escolher se ele vai se salvar ou se ele vai se condenar. Sim. E você pregou ali para seja qual for o resultado. Então, aquilo disse é verdade. Então, às vezes, a pessoa não aceita naquele momento. Mas aquela palavra vai ecoar dentro dela. E daqui a uns anos, se Jesus não voltar, ela vai se render à graça irresistível do Senhor. Ela se renderá. Então, tem vários testemunhos assim.